Você já sentiu que, por mais que se esforce, o sucesso sempre parece estar um passo à frente? E se eu te dissesse que existe uma força universal ao seu alcance, capaz de transformar seus pensamentos em realidade? A lei da atração é mais do que um conceito. É a chave para desbloquear a vida dos seus sonhos. Uma vida cheia de prosperidade, saúde e realizações. Mas a verdade é que não basta apenas desejar. Você precisa aprender a usar essa lei de forma prática e estratégica. Neste vídeo, vamos te mostrar como usar a lei da atração para finalmente manifestar a abundância que você merece. Vou revelar os segredos de grandes mentores como Bob Proctor, que transformaram suas próprias vidas ao entender e aplicar esses princípios. Se você está pronto para tomar as rédeas do seu destino, conquistar os seus objetivos e viver uma vida sem limitações, então este vídeo é para você. Fique até o final, porque ao longo do vídeo vou compartilhar práticas simples, mas poderosas, que você pode aplicar agora mesmo para começar a ver mudanças reais. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida para sempre. E antes de começarmos, deixe um comentário com o seu maior desejo. O que você mais quer manifestar em sua vida? Vamos juntos fazer essa jornada acontecer. O poder da mente subconsciente na criação de riqueza. A mente humana é como um vasto oceano, profundo e misterioso. Dentro de cada um de nós, há um universo inteiro de crenças e ideias, muitas vezes inconscientes, que guiam nosso comportamento e moldam nossa realidade. Bob Proctor, em seus ensinamentos, nos lembra que a chave para criar riqueza começa por entender o poder oculto da nossa mente subconsciente. Ele nos ensina que as crenças limitantes, aquelas que nos dizem que não somos dignos ou não podemos ter sucesso, são como âncoras pesadas que nos prendem ao fundo do mar, impedindo-nos de alcançar a superfície onde a abundância flui livremente. Imagine por um momento que sua mente subconsciente é como um jardineiro invisível. Se você planta sementes de dúvida e escassez, ele as cultiva e as faz crescer. E por mais que você queira uma colheita de prosperidade, o solo será estéril. Mas se você plantar sementes de fé, gratidão e abundância, o mesmo jardineiro começará a cultivar um campo fértil de oportunidades, repleto de frutos que você jamais imaginou serem possíveis. O segredo, então, é substituir as crenças limitantes por pensamentos positivos, que, por sua vez, moldarão nossa realidade. Essas crenças subconscientes são formadas ao longo da vida. Elas são como as raízes invisíveis que sustentam nossas ações diárias e muitas vezes não temos consciência delas. Bob Proctor compartilha com frequência a ideia de que a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Isso significa que, ao imaginar sua vida de sucesso, sua mente começa a alinhar-se com esses pensamentos, criando um campo de atração de prosperidade. Assim como um ímã, você atrai aquilo em que mais acredita. Se você acredita em escassez, isso é o que você verá no mundo ao seu redor. Mas e se você acreditar em abundância, a abundância começará a se materializar diante de seus olhos. No entanto, a mudança não acontece da noite para o dia. Reprogramar a mente subconsciente exige prática e paciência. Um exercício simples, mas poderoso, recomendado por Proctor, é a repetição diária de afirmações positivas e visualizações de seu futuro ideal. Ao fazer isso, você começa a substituir os antigos programas de escassez por novos programas de abundância. Visualizar sua vida próspera, sentir as emoções associadas ao sucesso financeiro e viver essa experiência mentalmente é um passo fundamental para reprogramar sua mente. A mente não sabe a diferença entre o que você realmente viveu e o que você imagina com intensidade.
Essa prática de reprogramação não é apenas sobre riqueza material, mas sobre o sucesso em todos os aspectos da vida. A verdadeira riqueza vem de um estado mental equilibrado e positivo. Portanto, se você quer ver resultados tangíveis, comece a nutrir sua mente com ideias de sucesso, confiança e abundância. Proctor nos ensina que, quando a mente subconsciente é trabalhada corretamente, ela se torna a maior aliada no caminho para o sucesso. Na jornada para a riqueza, a mente subconsciente é o terreno onde tudo começa. Como um arquiteto que desenha os planos de uma grande construção, a mente define os alicerces para tudo o que você cria. No entanto, para construir uma estrutura sólida, você deve primeiro limpar o terreno das pedras e obstáculos invisíveis, ou seja, limpar as crenças limitantes que não servem mais ao seu propósito. O sucesso não é algo que acontece por acaso, é algo que nasce da mente treinada para prosperar. Agora pergunte-se, o que você tem plantado em sua mente? Quais sementes de abundância você tem cultivado? A transformação começa com a conscientização de que tudo o que você precisa já está dentro de você. Ao dominar sua mente subconsciente, você começa a transformar seu mundo e sua vida. E lembre-se, a jornada está apenas começando. Nos próximos tópicos, vamos explorar ainda mais como você pode alinhar sua mente, coração e ações para manifestar a riqueza que você merece. Mas antes de seguir em frente, reflita sobre o que você pode mudar em seus pensamentos hoje. O primeiro passo é sempre o mais importante. A lei da atração e como Bob Proctor ensina a manifestar riqueza. A lei da atração, como Bob Proctor ensina, não é apenas uma teoria mística ou um conceito abstrato, mas uma força universal que molda constantemente as nossas vidas. Ela funciona como uma verdadeira bússola interna, guiando nossas ações, pensamentos e até mesmo nossas emoções para nos aproximar da realidade que mais desejamos. Porém, como qualquer poder, a lei da atração exige compreensão e prática para ser dominada. Não basta apenas desejar algo com intensidade, é preciso alinhar a mente, o corpo e as ações com aquilo que queremos atrair para a nossa vida. Proctor nos revela que o primeiro passo para ativar a lei da atração é pensar de forma clara e precisa sobre o que desejamos. Muitas pessoas falham porque têm desejos vagos ou conflitantes em sua mente. Elas querem ser ricas, mas têm dúvidas profundas sobre sua capacidade de alcançar a riqueza. Elas querem ser bem-sucedidas, mas ainda mantêm crenças limitantes que as mantêm presas a um ciclo de escassez. A chave está em ser específico. A mente subconsciente responde a comandos claros. Assim, Bob nos ensina a visualizar com detalhes a vida que desejamos, sentindo-a de forma tão vívida e realista que quase podemos tocá-la. Quando você visualiza seus objetivos com clareza e convicção, você começa a enviar sinais poderosos ao universo, criando uma atração magnética por tudo o que precisa para alcançar esses objetivos. Mas a lei da atração não é apenas sobre pensamentos e imagens. Bob Proctor enfatiza que ela também envolve ação. Não adianta apenas sentar e esperar que a vida se molde de acordo com nossos pensamentos. A ação é o combustível que transforma os desejos em realidade. A lei da atração precisa de uma base sólida de ação inspirada. Quando você age de acordo com seus desejos, não apenas demonstra que acredita neles, mas também começa a abrir portas e oportunidades que antes pareciam invisíveis. Proctor nos ensina que a ação deve ser alinhada com nossos desejos, ou seja, precisa ser inspirada, fluida e cheia de propósito. Ela não deve ser forçada ou apressada, mas sim intuitiva, como uma resposta natural ao que queremos criar. Esse alinhamento entre pensamento e ação pode ser visto em um simples exemplo. Imagine que você quer abrir seu próprio negócio.
Você pode visualizar constantemente esse empreendimento, sentir a emoção de ser um empresário bem-sucedido e pensar em todos os detalhes do processo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa tomar ações concretas para fazer isso acontecer, seja buscando conhecimento, conectando-se com as pessoas certas ou até mesmo encontrando uma forma de financiamento. A lei da atração trabalha com o universo de forma conjunta, mas depende de você também agir para que os resultados se materializem. Entretanto, Proctor também fala sobre a importância de alinhar suas emoções com seus pensamentos e ações. Não basta pensar positivamente, é essencial que você sinta o sucesso como já estando presente. As emoções são o elo entre os seus pensamentos e a realidade que está sendo manifestada. Portanto, se você deseja atrair riquezas e prosperidade, deve começar a sentir-se abundante, feliz e merecedor dessa riqueza. Ao cultivar essas emoções positivas, você coloca sua mente e seu coração na mesma sintonia, criando uma força de atração ainda mais poderosa. Como ele diz, a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Isso nos dá a chave para criar nossa realidade a partir da forma como pensamos e sentimos sobre ela. O mais fascinante sobre a lei da atração é que ela não se limita apenas ao materialismo. Proctor ensina que ela afeta todos os aspectos da vida, desde os relacionamentos até a saúde. Quando você se alinha com os seus verdadeiros desejos e sentimentos, começa a perceber que tudo se encaixa naturalmente. A abundância não é algo que você atrai apenas para sua conta bancária, mas para todas as áreas da sua vida. Ao se concentrar em vibrar na frequência da abundância, você começa a atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades que estão em harmonia com essa energia positiva. A lei da atração é um campo de energia que nunca para de trabalhar. Então, ao fazer isso de maneira consciente, você cria um fluxo contínuo de benesses em sua vida. Mas é importante lembrar que a lei da atração não acontece de forma instantânea. Para manifestar o que deseja, é preciso persistência, paciência e, acima de tudo, confiança no processo. Proctor ensina que a fé é a base para a manifestação. Quando você realmente acredita que pode alcançar seus objetivos, mesmo diante das dificuldades, você se torna invencível. Nada poderá impedi-lo, pois a força da sua crença e da sua ação em sintonia com a lei da atração será a força que o impulsiona para frente. Neste caminho, é fundamental também cultivar a gratidão. Ao ser grato por tudo o que você tem e por tudo o que ainda está por vir, você amplia sua vibração para atrair mais coisas boas para a sua vida. Bob Proctor nos lembra que a gratidão é uma das emoções mais poderosas que podemos sentir. E ela tem o poder de abrir portas, criar conexões e transformar nossa realidade de maneiras que não podemos nem imaginar. E por fim, ao entender a lei da atração e como ela opera, você começa a perceber que a vida não é algo que simplesmente acontece com você, mas algo que você cria. Ao aplicar o que Proctor nos ensina, você se torna o arquiteto da sua própria realidade, moldando o futuro de acordo com seus pensamentos, emoções e ações. O poder de manifestar riquezas não está fora de você, ele está dentro, esperando para ser ativado. Este é apenas o começo da jornada. Nos próximos tópicos, veremos como desbloquear seu verdadeiro potencial e tomar ações alinhadas para criar a vida dos seus sonhos. Mas, antes de continuar, pergunte-se: qual é a frequência que você está vibrando hoje? Você está pronto para alinhar sua mente com a abundância que deseja atrair, desbloqueando seu potencial? Como romper barreiras mentais para o sucesso? Dentro de cada um de nós existe um poder incrível, uma força latente esperando para ser liberada. Bob Proctor, com sua visão clara e incisiva, nos ensina que muitas vezes somos nós mesmos os maiores obstáculos no caminho do sucesso.
Não são as circunstâncias externas que nos impedem de alcançar nossos objetivos, mas sim as barreiras mentais que criamos ao longo da vida. Essas barreiras, muitas vezes formadas por crenças limitantes, dúvidas e medos, são como correntes invisíveis que nos prendem a um passado que já não existe. Romper essas barreiras é um dos passos mais importantes para alcançar o sucesso verdadeiro, e é exatamente isso que Proctor nos ensina a fazer. As barreiras mentais podem assumir muitas formas: o medo do fracasso, a insegurança sobre nossa capacidade de alcançar algo grande, ou até mesmo a crença de que o sucesso é algo reservado apenas para os outros. Mas, ao dar espaço para essas ideias limitantes, estamos nos sabotando de maneira silenciosa. O primeiro passo, como Proctor sugere, é se tornar consciente dessas barreiras. Muitas vezes, elas são tão enraizadas que mal percebemos o quanto nos limitam. Mas ao tomarmos consciência dessas crenças e pensamentos, damos o primeiro passo rumo à liberdade. Bob Proctor ensina que a autoconsciência é a chave para a transformação. Ao reconhecer nossos próprios bloqueios, podemos começar a trabalhar ativamente para superá-los. Superar as barreiras mentais exige uma mudança profunda de mentalidade. Não basta apenas desejar alcançar algo, é preciso acreditar que somos capazes de atingir aquilo. Proctor recomenda, então, o exercício de cultivar um mindset de crescimento. Quando adotamos essa mentalidade, começamos a ver os desafios como oportunidades, os erros como lições e as dificuldades como trampolins para o sucesso. Essa mentalidade nos permite olhar para o futuro com confiança, sem medo de falhar, pois entendemos que cada obstáculo é apenas uma parte do processo. Na visão de Proctor, os maiores triunfos surgem dos maiores desafios. Se você está disposto a enfrentar suas barreiras mentais de frente, você está a um passo de desbloquear um potencial ilimitado dentro de si. Mas como podemos desenvolver esse mindset de crescimento? Bob Proctor sugere começar pelo simples ato de acreditar em nós mesmos. Não importa o quão pequenas ou grandes sejam nossas metas, a crença em nossa capacidade de alcançá-las é fundamental. A fé em nós mesmos gera uma energia que move montanhas. E quando decidimos que não seremos mais limitados pelas nossas próprias crenças, começamos a agir de maneira diferente. Cada passo dado com confiança e determinação abre um caminho novo para o sucesso. Esse movimento de superação é como uma corrida de resistência. Os primeiros passos podem ser os mais difíceis, mas à medida que você vai avançando, se acostuma com o esforço e começa a se fortalecer. Outro ponto importante para desbloquear seu potencial é desenvolver a autodisciplina. Sem ela, é difícil alcançar qualquer tipo de sucesso duradouro. Proctor, em seus ensinamentos, fala sobre como a disciplina é a ponte entre os objetivos e a realidade. Ela nos ensina a agir de forma constante, a manter o foco e a seguir em frente, mesmo quando as coisas não estão tão fáceis. Sem autodisciplina, é fácil cair na armadilha do comodismo ou do medo de enfrentar os desafios. A autodisciplina é o que nos permite tomar ações, mesmo quando não estamos sentindo vontade, mas sabemos que a ação é necessária para alcançar nossos objetivos. A verdadeira liberdade vem da capacidade de agir de maneira consistente, mesmo quando o impulso inicial já se foi. Mas às vezes, as barreiras mentais são tão fortes que se tornam praticamente intransponíveis por conta própria. Nesses momentos, Proctor nos lembra da importância de rodear-se das pessoas certas. Nosso ambiente tem um grande impacto na nossa mentalidade. Se estamos cercados de pessoas que nos incentivam, que acreditam no nosso potencial e que estão no caminho do sucesso, nossa mente é alimentada por essa energia positiva. Por outro lado, se estamos cercados de pessoas que alimentam nossas inseguranças, medos ou crenças limitantes, é difícil romper essas barreiras.
Proctor nos ensina que, para desbloquear nosso potencial, precisamos muitas vezes mudar de ambiente, buscar mentores e cercar-nos de pessoas que nos desafiem a ser a melhor versão de nós mesmos. Em sua jornada de autodescoberta e transformação, Bob Proctor também nos lembra que a prática constante é fundamental. As barreiras mentais não se rompem da noite para o dia, mas se conseguimos trabalhar todos os dias em nossa mentalidade, nos tornando mais fortes e mais confiantes, as barreiras começam a desmoronar. A prática diária de autossuperação é o que nos leva ao sucesso duradouro. Como ele sempre diz, se você quer mudar sua vida, precisa mudar suas atitudes e suas ações. Lembre-se, cada pequeno passo que você dá para romper suas barreiras mentais é uma vitória. Ao fortalecer sua crença em si mesmo, cultivar a disciplina e agir consistentemente, você começa a abrir portas para um futuro repleto de sucesso. E à medida que você avança, as barreiras vão se desfazendo, deixando espaço para o potencial que sempre esteve dentro de você florescer. Agora, ao olhar para o futuro, pergunte-se: o que está impedindo você de alcançar o seu sucesso? Quais barreiras mentais você precisa superar para liberar todo o seu potencial? A jornada continua e você está apenas começando. Pensamento positivo e abundância. O caminho para a prosperidade. O pensamento positivo é mais do que uma simples técnica, é uma filosofia de vida. Quando Bob Proctor fala sobre o poder do pensamento positivo, ele não está se referindo a uma atitude superficial, mas a uma verdadeira mudança de mentalidade que pode transformar nossa realidade. Proctor nos ensina que nossos pensamentos moldam nossa experiência de vida de forma mais profunda do que imaginamos. Ele diz que se você quiser criar uma vida de prosperidade, precisa começar a cultivar pensamentos que estejam alinhados com a abundância, com a riqueza e com o sucesso. Nosso cérebro tem uma tendência natural a se concentrar nas dificuldades, no que falta ou no que pode dar errado. Este é um reflexo do instinto de sobrevivência que nos faz focar no medo e na escassez. Porém, Bob Proctor nos ensina que essa forma de pensar é exatamente o que nos impede de atingir o nosso verdadeiro potencial. Ele nos lembra que, se formos capazes de mudar a nossa forma de pensar, conseguiremos mudar nossa vida. O pensamento positivo, então, não é apenas sobre olhar para o lado bom das coisas, mas sobre mudar a perspectiva mental para uma visão de possibilidades infinitas. Ao focarmos nas oportunidades, nas soluções e nas riquezas que já existem ao nosso redor, começamos a atrair mais disso para a nossa vida. O poder do pensamento positivo está na forma como ele altera a nossa frequência vibracional. Proctor nos ensina que tudo no universo vibra, desde a matéria até as emoções humanas. Quando você adota uma mentalidade de abundância, você altera sua frequência energética, elevando sua vibração. Essa nova frequência atrai tudo o que é positivo e próspero. Quanto mais você pensa positivamente, mais você entra em sintonia com as oportunidades de crescimento, com as pessoas que podem agregar valor à sua vida e com as circunstâncias que favorecem o seu sucesso. Isso ocorre porque, como seres humanos, somos como ímãs. Atraímos o que está em sintonia com nossa energia interior. E essa sintonia é definida, em grande parte, pelos nossos pensamentos. Mas como, na prática, podemos cultivar o pensamento positivo? Uma das maneiras mais eficazes, como ensinado por Bob Proctor, é através da afirmação. Afirmações positivas são declarações de crenças que queremos que se tornem parte da nossa realidade. Elas funcionam como um lembrete constante para nossa mente subconsciente do que realmente desejamos. Proctor sugere que, ao repetirmos nossas afirmações todos os dias, criamos um novo padrão de pensamento.
O simples ato de afirmar que somos merecedores de sucesso, saúde e prosperidade começa a moldar nossa mentalidade para a abundância. Ao fazer isso de maneira consistente, as crenças limitantes começam a ser substituídas por novas crenças de prosperidade e nossa realidade começa a refletir esse novo padrão de pensamento. Mas o pensamento positivo sozinho não é suficiente. É preciso agir de acordo com essa nova mentalidade. A mentalidade de abundância exige que tomemos decisões e ações que estejam alinhadas com os nossos objetivos. Isso significa parar de esperar que as coisas simplesmente aconteçam e começar a criar as condições para que elas aconteçam. Quando pensamos positivamente, mas não tomamos ações correspondentes, estamos criando uma desconexão entre o que acreditamos e o que realmente fazemos. Proctor sempre diz: você precisa fazer o trabalho. A mente é poderosa, mas ela sozinha não cria resultados. O pensamento positivo precisa ser a base sobre a qual você constrói ações de sucesso. Isso é o que cria um ciclo de prosperidade. Pensamento positivo seguido de ação, o que gera mais oportunidades e mais sucesso. A mentalidade de abundância também está diretamente ligada à gratidão. Proctor ensina que a gratidão é uma das emoções mais poderosas que podemos cultivar, pois ela não apenas nos conecta com o que temos, mas também nos abre para o que está por vir. Quando somos gratos, nossa mente se alinha com o que já conquistamos e com tudo o que ainda podemos alcançar. A gratidão nos coloca em uma frequência de abundância, pois nos faz focar no positivo, ao invés de nos concentrarmos no que falta. Ao praticar a gratidão, não apenas atraímos mais do que somos gratos, mas também desenvolvemos uma mentalidade mais positiva, que é a chave para atrair mais prosperidade para nossas vidas. Proctor também nos ensina que, para realmente criar uma vida próspera, precisamos agir com coragem. Muitas vezes, o pensamento positivo nos leva a ver oportunidades onde antes só enxergávamos dificuldades, mas é a coragem de agir diante das incertezas que faz a diferença. A prosperidade não chega para quem fica parado, esperando que tudo se resolva sozinho. Ela chega para aqueles que têm coragem de dar o primeiro passo, mesmo que o caminho à frente pareça nebuloso. O sucesso, em grande parte, é construído sobre a capacidade de fazer coisas que nos desafiam, de tomar decisões ousadas e de agir mesmo quando a dúvida tenta nos paralisar. Lembre-se, então, que o pensamento positivo não é apenas um estado mental desejável, mas uma prática diária que transforma a maneira como vemos o mundo e como nos relacionamos com ele. Quando mudamos a nossa mentalidade, criamos novas oportunidades e passamos a viver em sintonia com as riquezas que o universo já nos oferece. A verdadeira prosperidade começa na mente, e quando nutrimos uma mentalidade de abundância, o sucesso segue inevitavelmente. Agora, olhe para a sua vida e pergunte-se: como posso cultivar mais pensamentos positivos e começar a ver as oportunidades que estavam escondidas? E lembre-se, o caminho da prosperidade é uma jornada que exige comprometimento, paciência e, acima de tudo, ação. O que você está fazendo hoje para criar a abundância que deseja para o seu futuro? O método das imagens mentais. Visualização para criar riqueza. Visualização não é apenas uma técnica, é um dos pilares fundamentais do processo de criação de riqueza. Como Bob Proctor nos ensina, a visualização é uma ferramenta poderosa que nos permite moldar nossa realidade de dentro para fora, criando uma imagem mental vívida do que desejamos e atraindo essas energias para a nossa vida. No entanto, para que a visualização seja eficaz, ela deve ser mais do que apenas uma ideia passageira. Proctor nos ensina que é preciso sentir essa visualização como se ela já fosse uma realidade presente.
colocando emoção e detalhes na cena que criamos em nossa mente. Quando praticamos a visualização, não estamos apenas imaginando algo bonito ou desejável. Estamos literalmente reprogramando nossa mente subconsciente para alinhar-se com aquilo que queremos manifestar. Bob Proctor sempre diz: a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado com intensidade. Isso significa que, ao visualizar sua vida de sucesso, sua mente começa a agir como se aquele futuro já tivesse acontecido, criando novas oportunidades e decisões que nos conduzem para ele. A visualização é uma forma de comunicação com nossa mente subconsciente e, quando usada corretamente, ela pode desbloquear um imenso poder interior. No entanto, a visualização eficaz vai além de simplesmente ver imagens em sua mente. Proctor enfatiza que devemos também sentir as emoções associadas a essa realidade desejada. Imagine, por exemplo, que você deseja um novo carro. Não basta apenas visualizar o carro em detalhes, você precisa sentir a excitação de dirigir aquele carro, o orgulho de tê-lo conquistado. A mente responde à emoção de forma muito mais intensa do que apenas uma imagem estática. Quando você sente as emoções associadas à sua visualização, a energia criada em sua mente começa a se alinhar com os acontecimentos da vida real. A emoção age como um ímã, atraindo as condições necessárias para tornar aquele desejo uma realidade concreta. Para praticar a visualização de forma eficaz, Bob Proctor recomenda que a façamos todos os dias, mas o segredo está no detalhe. Ao visualizar, seja claro sobre o que você quer, como deseja que seja e principalmente como se sente ao alcançar esse objetivo. Quanto mais detalhada for sua imagem mental, mais poderosa será a atração que ela exerce sobre o universo. Visualizar com clareza é como dar uma ordem direta ao seu subconsciente. Isso é o que eu quero e estou pronto para receber. Isso cria uma força irresistível que começa a mover as peças da sua vida em direção ao seu desejo. A visualização também deve ser praticada com consistência. Muitas pessoas desistem após alguns dias, pois não veem resultados imediatos. Proctor nos ensina que, ao contrário, a visualização deve ser feita com regularidade, todos os dias, de preferência em um estado de calma e concentração. Ao fazer isso, começamos a programar nosso cérebro para focar nas oportunidades certas, nas ações corretas e nas pessoas certas que cruzarão o nosso caminho. Esse processo gradual de reprogramação é o que garante que nossa mente subconsciente se alinhe com nossos objetivos de longo prazo. Mas como garantir que a visualização seja realmente eficaz? Bob Proctor sugere que devemos criar uma imagem mental que seja clara e específica, como se estivéssemos criando um filme mental. Por exemplo, se o objetivo é aumentar sua prosperidade financeira, imagine-se recebendo um pagamento ou fechando um grande negócio. Veja os números na tela. Ouça as palavras dos outros elogiando sua inteligência financeira. Sinta a satisfação de estar alcançando seus objetivos. Ao incluir todos os sentidos, visão, audição, tato e até olfato, sua visualização se torna mais vívida e realista, criando uma sensação de que aquilo já está acontecendo. Essa sensação é o combustível que acelera a manifestação do seu desejo. No entanto, a visualização não deve ser uma prática isolada, mas deve ser combinada com a ação. Proctor ensina que, ao visualizar seus objetivos, você começa a atrair para sua vida as pessoas e as oportunidades necessárias para alcançá-los. No entanto, a ação precisa ser alinhada com a visualização. Se você visualiza a riqueza, mas não toma ações que o aproximem dessa realidade, a visualização se torna uma fantasia e não uma estratégia prática. A visualização funciona como uma bússola, mas a ação é o navio que o leva até o destino. Ambos devem estar alinhados para que a criação de riqueza seja possível.
Finalmente, Bob Proctor nos ensina que a visualização não é uma prática de desejo vazio, mas uma prática de fé no que já está em andamento. Ao visualizar, você deve agir como se o seu objetivo já tivesse sido alcançado. Isso significa viver de acordo com a abundância que você já sabe que está em sua vida. Essa atitude de confiança, combinada com uma visualização focada e uma ação consistente, cria um campo energético que atrai tudo o que você deseja. Você se torna um imã para as oportunidades, a prosperidade e o sucesso, porque está vibrando na mesma frequência que esses elementos. Portanto, ao praticar a visualização, você está criando uma realidade que ainda não vê com os olhos físicos, mas já sente com o coração. Você está moldando sua vida para que ela corresponda à imagem mental que você criou. E à medida que a imagem mental se torna mais vívida e mais realista, mais rápido, os eventos e circunstâncias que você deseja começam a se manifestar. A visualização é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar para criar a vida que você merece. Agora, olhe para a sua vida e pergunte-se: qual é a imagem mental que você está criando todos os dias? Você está visualizando o sucesso que deseja ou ainda se vê preso em uma realidade limitada? A visualização é o primeiro passo para manifestar a riqueza, mas a ação precisa segui-la. Então, o que você fará a seguir? Ação alinhada, como tomar decisões corajosas e rumo ao sucesso. A ação é o elo entre o desejo e a realidade. Bob Proctor, em seus ensinamentos, destaca a importância de não apenas sonhar com o sucesso, mas de tomar decisões corajosas que nos impulsionem na direção dos nossos objetivos. A ação alinhada é a ponte que conecta nossos pensamentos positivos e visualizações ao mundo físico, trazendo para a realidade aquilo que apenas existia em nossa mente. Mas o que significa agir de maneira alinhada? E como podemos garantir que nossas decisões sejam de fato inspiradas, ousadas e rumo ao sucesso? Primeiro, é importante entender que a ação alinhada não é apenas sobre fazer algo por fazer. Muitas pessoas tomam ações impulsivas e reativas, baseadas em medos, inseguranças ou pressões externas. Bob Proctor nos ensina que a ação alinhada é tomada com confiança, foco e clareza. Ela nasce da compreensão de que o universo conspira a favor daqueles que estão em sintonia com seus objetivos e com suas crenças mais profundas. A ação alinhada é aquela que faz sentido para você, que está em harmonia com o que você visualiza e com o que você acredita ser possível. Essa ação vem de um lugar de certeza interna, não de medo ou dúvida. Quando você age de maneira alinhada com seus sonhos, você começa a perceber que as oportunidades parecem se abrir espontaneamente à sua frente. A coragem, então, é um componente essencial para tomar essas ações. Muitas vezes, o medo do fracasso ou o medo do desconhecido nos paralisam, fazendo com que procrastinemos e nos mantenhamos na zona de conforto. Bob Proctor fala sobre a necessidade de agir apesar do medo. Ele nos ensina que o sucesso raramente vem para aqueles que esperam pelas condições perfeitas ou que aguardam a falta de medo. Pelo contrário, o sucesso vem para aqueles que, mesmo com medo, tomam a decisão de agir. A coragem não é a ausência do medo, mas a habilidade de seguir em frente, mesmo sabendo que o medo está presente. Isso significa que, para alcançar o sucesso, precisamos aprender a agir mesmo diante da incerteza. A decisão de dar um passo corajoso em direção ao nosso objetivo, mesmo sem saber todos os detalhes do caminho, é um dos maiores atos de fé que podemos fazer. A ação alinhada também exige disciplina. E é aqui que muitos desistem. A ideia de tomar ações consistentes todos os dias parece difícil e desafiadora. Mas Bob Proctor nos lembra que a disciplina
É o que separa os sonhadores dos realizadores. A consistência na ação é o que garante que, a cada passo dado, estamos mais perto do sucesso. A disciplina, como Proctor ensina, não é sobre ser perfeito, mas sobre continuar avançando, mesmo quando as coisas não estão acontecendo tão rapidamente quanto gostaríamos. E, acima de tudo, é sobre agir todos os dias, mesmo quando não sentimos motivação, porque sabemos que cada ação nos leva mais perto de nossa visão de sucesso. É importante também não confundir ação alinhada com ação apressada ou desesperada. Agir com pressa apenas para fazer algo, sem considerar a direção ou o propósito, pode nos desviar do caminho. A ação alinhada, por outro lado, é aquela que vem de um lugar de calma e confiança. É uma ação que não é forçada, mas que flui naturalmente à medida que nos concentramos em nosso objetivo. Quando agimos alinhados, estamos confiantes de que cada passo dado, mesmo que pequeno, está nos levando para onde queremos estar. A ação alinhada é, portanto, uma ação inspirada, que vem de um lugar de clareza interna e não de pressa ou ansiedade. Uma das chaves para tomar decisões corajosas e agir com propósito é aprender a confiar na nossa intuição. Bob Proctor fala muito sobre a importância de ouvir a voz interior e agir conforme a inspiração que vem de dentro. Muitas vezes, a resposta para o nosso próximo passo não vem de fórmulas ou guias externos, mas de um conhecimento profundo que já reside em nós. Quando confiamos na nossa intuição, estamos tomando decisões que são verdadeiramente nossas e que estão alinhadas com nossa missão de vida. A intuição é o guia silencioso que nos direciona, mesmo quando a lógica parece nos questionar. Proctor ensina que, ao agir a partir de nossa intuição, nossa jornada se torna mais fluida, mais fácil e, em última análise, mais bem-sucedida. Além disso, é fundamental entender que o sucesso não é um destino final, mas uma jornada constante. As ações que tomamos ao longo do caminho não são apenas um meio para um fim, mas parte da própria transformação que estamos vivenciando. Bob Proctor nos lembra que o sucesso é uma sequência de escolhas feitas com coragem, disciplina e confiança. Cada passo que damos ao agir alinhadamente é uma vitória por si só. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, a mudança está acontecendo dentro de nós. E é isso que cria a base para que o sucesso se manifeste de maneira tangível no mundo externo. Portanto, a ação alinhada é essencial para transformar nossos sonhos em realidade. Ela não vem da pressa ou da ansiedade, mas da confiança, disciplina e coragem. Ela é o fio condutor entre nossa visão e nossa realidade. Quando agimos de forma alinhada com o que queremos, o universo responde, trazendo as oportunidades, pessoas e circunstâncias necessárias para alcançar nossos objetivos. E lembre-se, a ação é a chave que destranca a porta para o sucesso. Agora, pense, qual é a decisão corajosa que você precisa tomar hoje para agir alinhado com seu propósito? Quais são as pequenas ações diárias que, somadas, levarão você a alcançar seus maiores objetivos? O sucesso está esperando, e ele só precisa de um passo corajoso para se revelar. Agora que você conhece os poderosos princípios da lei da atração e como usá-los para criar a vida dos seus sonhos, é hora de colocar tudo em prática. Mas lembre-se, o conhecimento sem ação não leva a lugar nenhum. A verdadeira transformação começa no momento em que você decide aplicar essas ideias no seu dia a dia. Qual é o próximo passo que você vai dar para começar a manifestar a vida abundante que você merece? Eu quero saber. Qual é o maior sonho que você vai começar a trabalhar hoje? Deixe nos comentários e compartilhe sua jornada conosco. E se você realmente quer transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo cheio de dicas e insights para sua jornada de sucesso.
E antes de ir embora, dê uma olhada no link do primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar um e-book incrível que pode te ajudar ainda mais a colocar a lei da atração em prática no seu dia a dia. Aproveite essa oportunidade.